Olá, meus queridos pré-calouros da UEA. Preparados para mais uma conversa sobre física? Olha, é sempre bom estar preparado na medida em que você precisa estudar, objetivar os seus estudos visando ao vestibular da nossa Universidade do Estado do Amazonas. Bom, mas hoje eu trouxe um tema absolutamente instigante. Eu me refiro à dinâmica. A dinâmica é a parte da física que trata do estudo das causas dos movimentos, dos fatores que produzem e modificam os movimentos. É a nossa conversa de hoje. E nós vamos levar em conta as contribuições de dois dos maiores físicos de todos os tempos. Eu me refiro ao italiano Galileu Galilei e ao inglês Sir Isaac Newton. Depois que Kepler desvendou o formato da trajetória dos planetas, a ciência viu-se obrigada a explicar a causa que os punha em movimento. A resolução desse problema exigia o estudo prévio das leis gerais que regem o movimento de todos os corpos, ou seja, era preciso desenvolver a mecânica. Depois dos estudos de Galileu e de outros cientistas que deram origem à argumentação experimental da mecânica, Newton formulou as leis do movimento dos corpos. Bom, você se lembra que nas aulas de cinemática nós estudamos os movimentos do ponto de vista das suas descrições. Nos interessavam, portanto, estudar as trajetórias desses movimentos, descrevê-las e não propriamente estudar ou desvendar as causas desses movimentos. Nesse caso, nós vamos pensar no seguinte: se nós tivermos que pensar nas causas do movimento, nós vamos ter que pensar necessariamente num fator. Esse fator se chama aceleração. Aí vem uma outra pergunta: o que produz a aceleração? Como pensar sobre o que a aceleração explica? A resposta, nesse caso, é muito simples. É a força. Fundamental, então, compreender o conceito de força, mas não só isso, nós vamos ter que compreender a função, os efeitos produzidos por uma força. E, para tanto, nós vamos recorrer a uma situação concreta para que isso ganhe força de ideia. Observe comigo. Nós temos a situação dada por duas pessoas que puxam horizontalmente um bloco sobre uma mesa sem atrito. Vamos interpretar essa situação. A pessoa A puxa o bloco para a direita, aplicando ao bloco uma força FA. A pessoa B, por sua vez, puxa o bloco para a esquerda, exercendo uma força que nós vamos chamar de FB. A força resultante de FA e FB equivale a uma única força que, se atuar sozinha, imprime ao bloco a mesma aceleração que as duas forças originais, FA e FB, imprimem quando agem em conjunto. Vamos então generalizar esta conceituação para que isto ganhe força de ideia na sua cabeça. Nós vamos dizer que se um sistema de N forças atuar sobre uma partícula, a força resultante desse sistema é dada pela soma vetorial de suas N forças que compõem o sistema. De outro modo, numa linguagem matemática, nós diremos que F, a força resultante, é dada pela soma vetorial de F1 mais F2 mais F3 mais Fn. Para que isso fique bem sedimentado mesmo como ideia, como já havíamos dito, nós vamos resolver um problema simples, mas preste atenção, este problema estará representado por uma situação concreta no que apresentaremos a seguir. Veja, aí nós temos, os esquemas mostram um barco sendo retirado de um rio por dois homens. Você tem duas situações, A e B. Em A, são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidade F1 e F2. Na situação B, são usadas cordas inclinadas de 90 graus que transmitem ao barco forças de intensidades iguais às anteriores. Sabe-se que, no caso A força resultante transmitida ao barco vale 700 newtons e, no caso B, 500 newtons. Nestas condições, calcule F1 e F2. Vamos pensar numa solução. Neste primeiro caso, nós vamos observar que as duas forças aplicadas pelas pessoas sobre o barco são paralelas e têm o mesmo sentido. A resultante, portanto, nesse caso, será dada pela soma de F1 mais F2. Esta é a nossa resultante. Deste modo, diremos que F1 mais F2 é igual a 700 newtons. O problema nos disse isso no enunciado.
F1, então, é dado por 700 menos F2. Nós temos uma primeira expressão aí que nós vamos guardar um pouquinho. No caso B, as duas forças são ortogonais entre si, são perpendiculares entre si, formam entre si um ângulo de 90 graus. Por isso mesmo, nós vamos aplicar a esta situação o Teorema de Pitágoras para achar a força resultante. O Teorema de Pitágoras nos diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual à resultante ao quadrado, no caso a hipotenusa ao quadrado. Por isso, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado é igual a 500 newtons ao quadrado, também dado fornecido pelo enunciado. F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado é igual, portanto, a 250 mil. Nós temos com isso uma segunda expressão que nós vamos trabalhar juntamente com a primeira. De que maneira? Substituindo a primeira na segunda, o que nos dá 700 menos F2, tudo isso ao quadrado, mais F2 ao quadrado é igual a 250 mil. Deste modo, F2 ao quadrado menos 700 F2 mais 120 mil é igual a zero. F2 é igual a 400 newtons e F2' é igual a 300 newtons. Observem, meus queridos, então, que a força resultante é um conceito central no estudo da dinâmica. Uma única força que substitui um conjunto de forças e vai produzir o mesmo efeito que estas originalmente produziam. Entendido? Legal, então, compreendido esse conceito, nós vamos avançar um pouco mais na ideia da explicação das causas dos movimentos. Nesse campo, nós vamos nos encontrar com um outro conceito novo. É o conceito de inércia, fundamental para compreender as leis que regem os movimentos. Pense na situação de um passageiro sentado no interior de um ônibus, que está parado esperando o sinal abrir. Pense e responda: quanto vale a velocidade do passageiro e a do ônibus em relação à Terra? 0. De repente, o ônibus arranca e, como se diz comumente, o passageiro é jogado para trás. Mas não é bem assim. O passageiro não é propriamente jogado para trás. A massa do seu corpo é que faz valer sua inércia de repouso, seguindo a tendência de manter-se com velocidade nula e de permanecer parado no mesmo lugar em relação à Terra. Suponha agora que o nosso ônibus viaja por uma estrada retilínea, plana e horizontal, a uma velocidade de, por exemplo, 70 km por hora. Quanto vale, nesse caso, a velocidade do passageiro em relação à Terra? Também 70 km por hora. Então, se o ônibus frear bruscamente, o que acontece? Muitos vão dizer: ora, o passageiro será tirado para a frente. Mas não é bem assim. Nesse caso, a massa do passageiro faz valer sua inércia de movimento, seguindo a tendência de manter, em relação à Terra, a velocidade anterior à freada. Do que você assistiu, nós podemos retirar uma conclusão imediata, que é a seguinte: a inércia é uma propriedade da matéria. Tudo aquilo que tem matéria, tudo aquilo que tem massa, tem inércia. Daí nós podemos dar um passo seguinte na nossa compreensão. Nós podemos dizer que, para quebrar então o estado inercial de um corpo, é preciso agir sobre ele, aplicando-lhe uma força. É sobre isso que fala o princípio da inércia, também conhecido como primeira lei de Newton. Vamos enunciá-lo então. Se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme por inércia. Vamos esmiuçar então um pouco mais essa compreensão sobre o princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Olha, você viu que se uma força resultante que atua sobre um corpo é nula, são duas as possibilidades. Primeira possibilidade, ou o corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então nós temos aí, na verdade, duas situações de equilíbrio. A primeira situação, quando a resultante é nula e o corpo está em repouso, nós temos o equilíbrio estático. A resultante é nula, o corpo está em repouso. Mas não é a única situação. O corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme também quando a resultante é nula. Dessa maneira, nós temos, na segunda situação, um equilíbrio chamado de equilíbrio
dinâmico. Vamos então avançar um pouco mais e estudar a segunda lei de Newton. Considere que um mesmo corpo seja submetido à ação das forças resultantes, F1, F2 e F3. Como consequência disso, o corpo irá adquirir respectivamente as acelerações A1, A2 e A3. Agora, se F3 for maior do que F2 e se F2 for maior do que F1, nós vamos ter A3 maior do que A2, maior do que A1. Bom, sabendo que o módulo da aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força, nós vamos poder escrever a igualdade entre essas razões. F3 em razão de A3 é igual a F2 em razão de A2, que é igual a F1 em razão de A1. Ora, como o módulo da aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força, nós vamos ter que o resultado dessa igualdade é uma constante K. Esta constante está ligada à dificuldade de se produzir no corpo determinada aceleração. Ou seja, refere-se a constante K à medida da inércia do corpo. Essa constante é a massa inercial do corpo. Daí nós podemos concluir que F3 sobre A3 é igual a F2 sobre A2, que é igual a F1 sobre A1, que é igual a uma constante K, mas essa constante K é igual a massa. Ou, de forma geral, nós vamos dizer que a razão F sobre A é igual a M, ou seja, a força resultante que atua no sistema é igual ao produto da massa pela aceleração. Aí está a expressão matemática que qualifica a segunda lei de Newton, que também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Mas vamos andar um pouco mais e conhecer a terceira lei de Newton. Analisemos a situação em que um homem empurra horizontalmente para a direita, como você vê, um bloco muito pesado. O homem exerce no bloco uma força horizontal para a direita, como consequência. O bloco, por sua vez, aplica no homem uma força de reação horizontal para a esquerda, portanto, em sentido contrário. O bloco reage empurrando o homem que o empurra, em consequência. Fica fácil observar que a força aplicada pelo homem no bloco e a força aplicada pelo bloco no homem são opostas. Devemos, então, entender que essas forças têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Agora um detalhe muitíssimo importante. As forças de ação e reação, como as que nós vimos, estão sempre aplicadas em corpos diferentes. Na situação que nós vimos, o homem aplica uma força no bloco, portanto, a primeira força é do homem no bloco. Depois, o bloco reage a essa ação empurrando o homem na mesma direção, porém em sentido contrário. A segunda força, portanto, que compõe o par ação-reação, é do bloco sobre o homem. A primeira força aplicada no bloco, a segunda força aplicada no homem. Este par ação-reação só será considerado como tal quando as duas forças, ação e reação, estiverem aplicadas em corpos diferentes. Há uma consequência para isso. Sendo assim, se essas duas forças, ação e reação, estão aplicadas em corpos diferentes, elas não vão se anular, como comumente costuma-se pensar. Muito importante isso. O par ação-reação, por estar aplicado em corpos diferentes, ação num corpo, reação no outro, não se anulam. O enunciado, então, do princípio da ação e reação, também conhecido como terceira lei de Newton, é o seguinte: a toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas em corpos diferentes. Mas para que isso ganhe ainda mais força na sua memória, não só na sua memória, mas na sua capacidade de interpretar situações problema, vamos fazer uma aplicação concreta. O bloco 1 de 4 kg e o bloco 2 de 1 kg
estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F, como você vê, de módulo igual a 10 newtons, aplicado ao bloco 1, e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Duas coisas. Letra A. Determine a direção e o sentido da força F12 exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2 e calcule seu módulo. Letra B. Determine a direção e o sentido da força F21 exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1 e calcule seu módulo. Vamos pensar numa interpretação possível. Primeira providência, nós vamos interpretar a figura com os dois corpos, é um sistema formado por dois corpos e as forças nele atuantes. Vejamos que nós temos a força F horizontal para a direita aplicada sobre o bloco 1, isso foi dado pelo problema, e nós temos a consequência disso. Esse sistema de dois corpos, como o atrito é desprezível, ganha uma aceleração horizontal para a direita. Nós vamos ter que na interface dos dois blocos, nós teremos um ponto de troca de forças, F12, a força que o bloco 1 aplica sobre o bloco 2, e a sua contrária, F21, a força que o bloco 2 aplica sobre o bloco 1. F12 e F21 constituem um par ação-reação por tudo o que já dissemos sobre a terceira lei de Newton. Agora, vamos isolar o corpo 1. A força F no sentido do movimento positiva, a força F21 que se opõe ao movimento negativa, portanto a resultante F menos F21 igual a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Agora o corpo 2, considerando apenas o corpo 2, nós temos uma única força, F12 é a resultante sobre o corpo 2 igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Temos duas expressões, vamos somá-las algebricamente e vamos obter F é igual à soma das massas do sistema M1 mais M2 vezes a aceleração. Daí, nós temos que F dado pelo enunciado é de 10 newtons, que é igual massa de 1, 4, massa de 2, 1 vezes a aceleração. Desta expressão, nós vamos obter a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Por consequência, nós havíamos dito que F12 é igual a F21 em intensidade, também tem a mesma direção, mas tem sentidos contrários. Essas duas forças serão iguais, portanto, a M2 vezes A ou M1 vezes A, como você pode ver de uma das duas equações. Use qualquer uma das duas. Eu escolhi M2 vezes A. Então, F12 é igual a 1 vezes 2, M2 é 1, vezes a aceleração, que é 2. Nós vamos obter F12 igual a 2 newtons. Vamos responder objetivamente o que pergunta o problema na letra A. Sobre a força F12, módulo dessa força, 2 newtons. Direção, horizontal, a mesma direção do movimento. Sentido, da esquerda para a direita. Portanto, tem a mesma direção e o mesmo sentido do movimento. Na letra B, vamos interpretar, vamos analisar a força F21, módulo, 2 newtons. Direção também horizontal. O sentido, contrário à anterior, da direita para a esquerda, portanto. Daí você tem a solução do problema. Agora nós já temos tudo o que é necessário para interpretar uma situação-problema a partir da necessidade da explicação de suas causas, legal? Ou das causas que geram um problema expresso numa situação-problema. É o que faremos agora. Nós vamos utilizar o conjunto ferramental que nós aprendemos na aula de hoje, qual seja, o conjunto das 3 leis de Newton, as 3 leis do movimento, para tentar dar solução a uma situação a mais. Vamos resolver mais um problema. Veja, um corpo de massa 12 kg está suspenso por um sistema de polias e fios, como mostrado na figura. Um homem puxa o fio com uma força de 18 newtons. Supondo que estes elementos são ideais, ou seja, as polias não têm peso e não há atrito entre as polias e os fios são inextensíveis e sem peso. Pergunta-se, o corpo irá subir
ou descer e com qual aceleração? Adote para a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos interpretar esta situação. A força aplicada no fio produz uma atração T. Esta atração é transferida pelo fio para o outro lado da polia fixa no teto. Esta atração, por sua vez, é transmitida pelo fio que passa pela segunda polia, que é móvel, para o outro lado da polia. E para equilibrar estas duas trações, temos no fio que sai da polia uma tração igual a 2T, como você pode ver. Esta tração agora é transmitida pelo fio que passa pela terceira polia, que também é móvel, para o outro lado da polia. E para equilibrar estas duas trações, temos no fio que sai desta polia uma tração igual a 4T. Esta tração agora é transmitida pelo fio que passa pela quarta polia, que também é móvel, para o outro lado da polia. E para equilibrar estas duas trações, temos no fio que sai dessa polia e prende-se ao corpo uma tração igual a 8T, como você pode observar na figura. Um sistema de 3 polias móveis multiplica a força aplicada por 8. Por isso mesmo, nós podemos escrever em módulo, na mão do homem, que aplica a força F original, que a força de tração T é igual a esta força F aplicada pelo homem. Mas o sistema de polias multiplica a força resultante por 8. Desse modo, nós vamos ter que a força resultante é igual a 8T. Nós vamos ter, então, duas expressões. A primeira, T é igual a F, e a segunda, FR, que é a força resultante, é igual a 8T. O que faremos com isso? Vamos substituir a primeira expressão na segunda. Diremos, então, que a força resultante é igual a 8F. Se nós substituirmos os valores que já temos, 8 vezes F, que é 18 newtons, conforme o enunciado, chegaremos à conclusão de que a força resultante é de 144 newtons. Nossa próxima tarefa. Nós temos que pensar no peso do corpo que está pendurado ali na última polia móvel. Conceitualmente, sabemos que o peso é dado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Desse modo, a massa vale 12 vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o que nos dá um peso igual a 120 newtons. Você vai observar que a força resultante aplicada ao corpo, a partir dos cálculos que fizemos, é maior que a força peso. Então, o corpo, como consequência, está subindo. Desta maneira, nós vamos escolher o sentido da aceleração para cima. Vamos considerar positivo esse sentido. Nós vamos isolar o corpo e vamos estudar as forças que agem nele para aplicar a segunda lei de Newton. Você se lembra que a segunda lei de Newton nos diz que a força resultante é dada pelo produto da massa vezes a aceleração do sistema. Daí nós vamos ter que a força F tem a mesma direção e o mesmo sentido do movimento, sendo positiva, portanto. O peso P, ele tem a mesma direção, mas tem sentido contrário ao do movimento, portanto, sendo negativo. Aí, a força resultante será F menos P, que é igual a massa vezes aceleração. Vamos substituir os valores que já conhecemos. A força F, 144 newtons. O peso P, nós calculamos, 120 newtons. A massa do sistema, 12 kg, vezes a aceleração que queremos encontrar. Daí nós vamos descobrir que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. O corpo, então, está subindo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, por hoje a nossa conversa vai ficar por aqui, mas deixe-me fazer algumas amarras importantes a fim de que você prossiga nos seus estudos com mais segurança. Você estudou hoje as causas dos movimentos, as leis que explicam as causas dos movimentos. Encontrou-se com o conceito de força, estudou a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira. Descobriu como calcular ou qual o papel da força resultante nesses processos. Legal? Desse modo, eu vou pedir que você aprofunde seus estudos resolvendo mais exercícios. Assista a aula de novo. Vá à internet, vá ao portal da universidade na internet. O seu lugarzinho nesse portal está lá. Você encontra pré-calouro,
clica, entra e se encontra com esse mundo maravilhoso do conhecimento, que está à sua disposição. Portanto, só depende de você. Nós faremos a nossa parte para entregar a você o que há de melhor no sentido de formação para o vestibular. Nós vamos ficando por aqui, esperando encontrá-lo na nossa próxima conversa. Até mais!